A gente parte de uma ideia central, a de que a misericórdia divina é infinita. Mas e se mesmo sendo infinita, alguém pudesse simplesmente rejeitá-la? É exatamente sobre essa relação complexa, essa tensão entre a graça de Deus e a escolha humana que vamos mergulhar agora, usando como base um texto bem antigo e fascinante. Essa pergunta aqui é o que vai guiar toda a nossa conversa. E para a gente começar a desemaranhar essa ideia, vamos voltar bastante no tempo, lá para uma história muito poderosa que está no livro de Juízes. Então, lá no capítulo 10 de Juízes, a gente encontra o povo de Israel preso numa espécie de looping, sabe? Uma dinâmica que se repete de um jeito bem doloroso, um ciclo de afastamento e retorno, que no fundo diz muito sobre essa relação entre a humanidade e o divino. É um padrão de 4 etapas que parece quase um vício. Primeiro, o povo se afasta, vai atrás de outros deuses. Aí, como consequência, vem o sofrimento, o julgamento. No desespero, eles clamam por ajuda e agem. E no fim, a compaixão divina aparece e os resgata. E esse ciclo se repete, e repete de novo. Só que aí chega um ponto de ruptura. A declaração divina é dura, soa quase como um ponto final. Não os livrarei mais. A intenção aqui parece bem clara, que era para eles sentirem na pele o peso real das suas ações. Era uma lição difícil, mas que precisava ser aprendida. Mas olha só a virada na história. O arrependimento do povo, dessa vez, não foi só da boca para fora. Veio junto com uma atitude concreta. Eles se livraram dos ídolos. E foi esse ato, essa sinceridade, que mudou tudo. A compaixão divina acabou superando o julgamento. E isso ilustra perfeitamente a essência do que a gente está discutindo. Essa história toda nos ensina uma coisa fundamental sobre o que é conversão. Não é só uma questão de palavras, de pedir desculpas. É uma mudança de direção profunda, real, efetiva. Os gregos tinham uma palavra ótima para isso, metanoia. E o significado vai muito além de só admitir uma culpa. Significa, literalmente, virar o leme da própria vida, sabe? Reorientar o caminho de volta para a aliança original. Agora, o mais interessante é que essa ideia de retorno, de mudar o rumo, não é nenhuma novidade. As raízes disso são muito antigas. Estão lá na Torá, que é a base de tudo na fé judaica. O melhor exemplo disso está na oração mais central do judaísmo, o Shema Israel. Ela começa com a palavra ouve. Mas o que será que se ouvir realmente significa? Com certeza é muito mais do que só escutar um som com os ouvidos. O Shema tem uma função dupla. De um lado, é uma afirmação de fé, uma declaração sobre a unicidade de Deus, mas, ao mesmo tempo, é um chamado para a ação. A conversão, então, se torna o ato de ouvir de verdade, um ouvir que exige uma resposta prática. E isso tudo nos leva direto para uma tensão teológica bem complexa. Porque pensem bem, se a misericórdia é infinita e o caminho de volta está sempre aberto, como é que o julgamento pode existir? Para tentar entender isso, o próprio texto bíblico parece nos dar duas verdades que, à primeira vista, parecem contraditórias. Coisas que não deveriam poder coexistir. E aqui está o nó da questão. De um lado, a natureza de Deus descrita como compassiva, paciente, cheia de amor. Do outro, a capacidade do coração humano de, teimosamente, se fechar para essa graça. O limite, então, não parece vir de Deus. O limite é criado pela própria rejeição humana. Os profetas, como Isaías, reforçavam essa ideia com um senso de urgência. Eles diziam, busquem agora, chamem agora. A responsabilidade de agir, de dar o passo, é colocada diretamente nas mãos das pessoas. E essa tensão toda encontra um esclarecimento final e talvez surpreendente nos ensinamentos de Jesus sobre o que ficou conhecido como o pecado imperdoável. Aquela famosa passagem sobre um pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, à primeira vista parece um limite claro na misericórdia de Deus, não é? Mas na verdade é justamente aí que o paradoxo se desfaz. Então, não se trata de um limite no poder da misericórdia divina. É, na verdade, uma barreira que a própria pessoa decide construir. É uma rejeição consciente, final, definitiva da graça que é oferecida. A porta do perdão não é trancada por Deus, ela é trancada por quem se recusa a entrar. Ou seja, o caminho da conversão, da tal metanoia, está sempre ali, oferecido a todos. É um caminho que envolve ouvir a voz de Deus, abandonar os ídolos e simplesmente retornar. E como a gente viu na história lá de Juízes, sempre que essa volta acontece, a compaixão é encontrada do outro lado. O desejo divino, no fim das contas, é pela reconciliação.
Isso só confirma que a escolha de retornar é sempre o fator decisivo. A porta, de fato, permanece aberta. Isso tudo nos deixa com um pensamento final, um desafio. O chamado para ouvir e mudar de direção ecoa através dos séculos. A grande questão que fica é, num mundo tão cheio de ruídos, de tantas distrações, o que significa para nós, hoje, ouvir de verdade?